Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite a todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, né? Sempre baseado no nosso amado evangelho. Muita luz e muita paz aí ao seu coração, muita luz e muita paz à sua vida. Ó, pra você poder fazer pergunta aqui para mim é muito fácil, tá? Entra lá no nosso site, que é o institutonamastê.com.br e manda sua pergunta através de lá, que sempre a nossa equipe dá um jeitinho de chegar aqui para mim. Às vezes demora um pouquinho, gente, para responder, vocês calculam, é pergunta demais, mas eu procuro juntar uma com a outra aqui, eventualmente pega temas em comum, respondo as individuais, mas chega. Cedo ou tarde, sua resposta chega. Tá bom? Agora tem que escutar as pílulas. A gente manda pergunta e não escuta, já teve vezes de eu responder e a pessoa não está ouvindo. Aí você tem que escutar. Mas vamos lá. Eu queria hoje dar continuidade a uma reflexão que eu já fiz há um tempo atrás sobre o perdão. Tem algumas perguntas ligadas a perdão aqui. Como saber realmente que eu perdoei uma pessoa? Será que perdoar é fingir que nada aconteceu? Será que é possível eu perdoar alguém e ainda ficar com mágoa da pessoa? Sabe? Perguntas ligadas a perdão, principalmente com pessoas da família, que é quando a gente, né, precisa estar mais pertinho. Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa ter em vista ou em mente é que perdoar é um processo de aprendizagem sagrado. Não é algo, gente, que nós vamos fazer da noite para o dia. Não é algo fácil ou simples de se fazer, principalmente quando eventualmente a gente tem algum tipo de mágoa, de tristeza causado, né, por uma pessoa muito próxima a nós. É lógico que quanto mais próxima é a pessoa da nossa confiança e do nosso amor, normalmente o potencial, né, do incômodo quando essa pessoa nos fere de alguma maneira ou a gente se permite ferir por ela é maior. Então vamos lá, eu não te conheço, né? Falei alguma coisa que te magoou, é muito mais fácil, né, você, abre aspas, não ser impactado pelo que eu estou falando do que, por exemplo, se a sua mãe, que é uma pessoa muito próxima, falar algo para você que você não goste, né? Sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai e assim por diante, que é uma pessoa muito próxima, um amigo muito íntimo, porque é uma pessoa muito próxima. Então, dito isso, quando a gente pensa na ideia de perdoar, a gente precisa entender que isso é um processo. Perdoar não é sobre esquecer. Perdoar é sobre dar ao outro o direito de continuar crescendo espiritualmente sem que a gente guarde mágoa da outra pessoa. Por que não é sobre esquecer de imediato? Porque você não teve amnésia, você não bateu sua cabeça. Não é porque alguém te fez um mal que você imediatamente esqueceu. Quando você fala, eu perdoo fulano, você sabe que ele te fez uma coisa errada, ou que você julga errado, ou que te incomodou, mas você fez o caminho de não ficar desejando mal para ele, entendeu? Ou para ela, de não, né, perpetuar isso, de ficar falando o tempo todo, e que você fez o caminho interno de pedir a Deus por essa pessoa. E aí, obviamente, cabe ao tempo e à própria pessoa também fazer a parte dela, claro, né, para que esse processo de perdão possa se acelerar para que seu coração fique mais leve. Mas independente do outro, faça aquilo que seu coração espera, né, que deva ser feito para que você siga com a sua vida, dando o direito do outro de se renovar. Gente, isso é muito importante. Olha o caso de Jesus e Judas. Eu vou pegar talvez o caso mais profundo de perdão da humanidade. Talvez eu nem possa chamar o que Jesus fez com Judas de perdão, porque sendo Cristo quem era, ele nem se sentiu ofendido, né? Porque até para perdoar, a gente tem que ter se sentido ofendido. E pela postura de Jesus, quando ele beija, né, Judas, aceita o beijo de Judas e chama ele de amigo, antes, né, de Judas entregá-lo aos soldados, Jesus sabia o que Judas faria, até porque ele próprio já tinha dito isso na semana em que ele foi capturado. E veja, foi o primeiro ser que Jesus foi salvar, que Jesus foi resgatar, né, no momento em que ele estava ainda na cruz, no momento em que Judas se suicida. O que Jesus está dizendo ali? Que aquele que se equivoca, gente, se equivoca baseado numa consciência de erro, mas aquele que ama enxerga algo dentro do coração daquele que se equivoca que o outro não consegue enxergar. E o tempo vai ajudando a gente a amar esse lado perfeito da pessoa que está dentro dela, que ainda não se manifestou, mas que você sabe que existe. Então, perdoar é sobre acreditar no poder do amor no decorrer do tempo. Percebe?
e não necessariamente em esquecer do erro que a pessoa cometeu. As pessoas confundem muito esse processo. Tanto isso é verdade que Deus, veja que interessante, para fazer com que esse perdão verdadeiro aconteça, estou falando de um caso grave agora, tá, gente? Não é uma coisa relativamente mais simples, mas grave, muitas vezes nos faz o quê? Reencarnar com as mesmas pessoas que a gente ofendeu, matou, fez coisas feias, erradas, às vezes na mesma família, sem se lembrar de nada. Você vai sentir uma sensação estranha, uma animosidade, uma raiva do fulano, sem aparente motivo, mas pelos laços de família e de amor da própria convivência, você vai fazer um esforço maior para ir se libertando daquilo no decorrer do tempo. Percebe? Não é de uma hora para outra. E quando se trata de situações assim, não tão pesadas quanto algumas das que eu citei aqui, às vezes o próprio tempo nessa existência se encarrega, né, de fazer as coisas se ajustarem. Mas o mais importante que eu acho que vocês têm que ter em mente é isso: perdoar não é sobre esquecer. Se você ficar se cobrando, eu tenho que esquecer, você só vai ficar lembrando todo dia. Perdoar é sobre não fazer mal, é sobre não desejar que o outro se prejudique e, com certeza, deixar que o tempo coloque cada coisa no seu devido lugar, ainda que você tenha que conviver com a pessoa dentro da mesma casa ou conviver com ela dentro do trabalho, deixar que o tempo, né, e as posturas da pessoa também, claro, que ela também que tem que ajudar, se ela assim o desejar, né, possam auxiliar nesse processo de cura dessa relação que foi ferida. Tá bom? Espero ter ajudado. Que Deus abençoe, como sempre, aí a todos vocês. Um beijo grande no coração de cada um. Sempre uma honra, uma alegria estar aqui. E ajuda a gente a espalhar a pílula. Tem tanta gente que precisa escutar essas coisas, gente. Não é nesse momento que a gente vive, né? De intolerância, de pessoas ainda tão, tão apoiadoras, né? De atitudes violentas e anticaritativas, digamos assim, anticaridosas, né? Então, obrigado a você que não se omite e compartilha as pílulas inspiradoras do bem. Obrigado mesmo aí nas suas redes. Que Deus te abençoe e multiplique aí sua generosidade. Beijo grande e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.